Bem-vindos a mais um vlog no canal! Ai, como eu tava ansiosa pra fazer esse vlog! Gente, o vídeo de hoje é sobre um caso, um tipo de caso que eu nunca falei antes no canal. É sobre uma mulher que conseguiu colocar medo no Pablo Escobar. Pablo Escobar. Wasn't for Griselda Blanco, there would be no Pablo Escobar. E assim, por que que isso é um vlog e não um vídeo de caso normal? Porque a convite de dona Netflix, estou indo contar esse caso no lugar onde ele aconteceu. Isso porque a Netflix vai lançar uma série dia 25 de janeiro agora sobre... é uma série fictícia, mas é sobre o caso real, inspirado em fatos reais. E a gente vai pra lá, aonde rolou tudo. E além de eu contar o caso pra vocês, eu vou levar vocês junto comigo pro tapete vermelho e também para as entrevistas que vai rolar com a protagonista da série, com outras pessoas do elenco, o diretor, e eu tô muito ansiosa. Aqui, terminando de fazer as minhas malas. Gente, esse evento que eu vou é um dos mais chiques que eu já fui em toda a minha vida. Eu fiquei tão nervosa pra escolher roupa, eu tô muito ansiosa pra vocês irem junto comigo. Gente, se eu pudesse, eu colocava tudo num potinho pra gente ir junto. São 4 da manhã, já tô pronta pra ir pro aeroporto, e é como que tudo que pode acontecer vai acontecer. Ontem eu fui no cinema, minha boca ficou meio inchada, vocês conseguem perceber? E eu aperto assim, ela tá doendo um pouco. Não sei porquê, não sei se me deu alergia de alguma coisa me picou. Mas eu vou passar na farmácia pra ajeitar isso aqui. Olha só, se eu sorrir, ela fica assim. Galera, cheguei. Esse é meu quartinho. Como vocês podem ver, já deixei a minha cara. Ou seja, a bagunça. Que eu tenho uma vista que eu nunca vou poder deixar essa cortina aberta, porque dali, ó, na rua, a gente tem meio que o dia livre. Acho que a gente vai almoçar um pouquinho agora. E depois eu vou tirar o dia pra me preparar para as entrevistas e pro tapete amanhã. E à noite tem um jantar também com os outros jornalistas e influenciadores que vieram. Trabalhei, eu tinha que trabalhar hoje. Tô pronta pra ir pro jantar. Não sei se tá pra ver o look. Não dá, né, no caso. Tá super frio aqui. A mínima tá, tipo assim, 7 graus. E aí eu vou com essa jaqueta só, que é o que temos. Mas como a gente vai ficar em lugar fechado, e eu acho que não é um jantar que vai demorar muito, acho que vai rolar. Ó, aqui dá pra ver melhor o look. Eu simplesmente amo... Ah, tá até com a etiqueta ainda. Eu simplesmente amo a estampa desse vestido. Esse foi o bar restaurante que a gente foi à noite, era muito bonitinho e minha boca finalmente desinchou, glória a Deus. Vim tomar meu café da manhã, olha só essa mexerica deles, cheio de periquitona. Aqui começando a me arrumar, e assim, eu não tô me sentindo tão nervosa quanto eu imaginava. Acho que tá todo mundo de falar com a Sofia Vergara. Mas, sei lá, eu acho que não bateu ainda em mim. Eu tô com as perguntas na cabeça, tô tipo, ah não, na hora vai dar certo, vou desenrolar. Só que na hora eu fico nervosa. Aí eu comecei até a cogitar levar as perguntas escritas e ler na hora, pra garantir que eu não vou, sei lá, ficar tão nervosa e me embananar nas palavras. Mas ao mesmo tempo eu acho chato essas entrevistas que as pessoas ficam lendo. Tô quase pronta e vim contar pra vocês finalmente o que eu tô fazendo aqui na Colômbia. A Netflix vai lançar uma série chamada Griselda, tem como protagonista a Sofia Vergara, é dos mesmos produtores de Narcos e é inspirada em uma história real. Agora de manhã a gente tem o primeiro compromisso, que são as entrevistas com o elenco, com a Sofia Vergara, com o diretor. Eu tô indo pra lá daqui a pouco. Apaixonada por esse vestido, olha só. Ele é preto e branco, atrás dele é só preto. E tô me sentindo muito chique. Sabem que eu já fiz entrevista em inglês presencial, assim, só que... Meu, Sofia Vergara, Modern Family é, tipo, minha série de conforto. Então pra falar com ela eu tô meio... Mas tô confiante. A entrevista foi no Hotel Four Seasons, em Bogotá, e pra quem tem curiosidade, a gente fica esperando nessa salinha com umas comidas, enquanto vão chamando um jornalista por vez. Demorou um pouquinho, porque as entrevistas estavam atrasadas, e aí a gente subiu pra outro andar, e tinha esses 71, 72, 73, que são as salas de entrevista. Que eu já tava esperando, porque eu tinha 2 pra fazer. Mas antes das entrevistas, bora entender quem foi a Griselda Blanco, também conhecida como La Madrina ou Viúva Negra. Como vocês podem ver, eu tô gravando o vídeo aqui da minha casa mesmo, foram
3 dias de viagem muito intensos. Eu não consegui pensar em outra coisa além do que estava rolando ali. E caso vocês fiquem preocupados de ver esse vídeo sobre o caso real antes de assistir a série, não tenham essa preocupação, porque a série tem um viés muito mais pessoal e humano dos personagens ali, e não tanto os fatos reais, como a gente vai comentar. Talvez fique até mais fácil vocês entenderem a história toda e depois assistirem a série, mas é claro que se vocês preferirem assistir, vão lá e voltem aqui depois pra entender melhor. E agora, sem mais enrolação, bora pra história. A Griselda Blanco nasceu no dia 15 de fevereiro de 1943, na Colômbia. Tem algumas dúvidas da cidade exata em que ela nasceu, se foi em Cartagena ou em Santa Marta, mas o fato é que ela se mudou com a família para Medellín quando ela tinha 3 anos de idade. E as ruas na cidade eram um caos. Tinha muito tráfico de drogas já, tinha muita prostituição, era bem perigoso. E a família da Griselda também era um pouco complicada. A mãe dela mesmo trabalhava com prostituição e, de acordo com a Griselda, quando ela era criança, ela era abusada pelos clientes da mãe. E aí, vivendo nesse meio, dizem que a Griselda também começou nessa vida do crime antes da adolescência, quando ela tinha só 11 anos de idade. Isso porque ela teria ajudado algumas pessoas a sequestrarem um garoto de 10 anos, ou seja, quase a mesma idade que ela, de uma família rica para pedir o dinheiro do resgate. Só que quando a Griselda, com 11 anos, ligou para a família dizendo: olha, tô aqui com seu filho, quero tanto de dinheiro, senão ele vai morrer, os pais simplesmente falaram: querida, vai aí com seus pais, quem que você pensa que você é? Mas ela não tava pra brincadeira. Ela supostamente pegou uma arma assim que ouviu que os pais tinham se recusado a pagar o resgate e atirou no meio dos olhos do garoto. Como o caso da Griselda é muito grande e muito famoso, tem algumas partes que a gente não sabe se é mito ou se realmente aconteceu. A história desse garoto não pode ser confirmada, mas dizem que ela já era sanguinária assim desde pequena. E aí, nos anos que se seguiram, quando ela tinha 12, 13 anos, ela começou a se misturar ali nas ruas, começou a roubar a carteira das pessoas que estavam passando e também se prostituir. E com só 13 anos, ela conheceu um cafetão chamado Carlos Trujillo. Ele era bem mais velho que ela e ele trabalhava tanto com falsificação de passaportes quanto com tráfico de pessoas para os Estados Unidos. Algumas pessoas dizem que ele também trabalhava com tráfico sexual, mas o mais certo é que ele levava as pessoas de forma ilegal para Nova York, para Miami. Foi com ele que a Griselda aprendeu tudo sobre falsificação e ela também começou a ajudar nesse tráfico. Os dois acabaram se casando e com 19 anos a Griselda já tinha 3 filhos, o Osvaldo, o Dixon e o Uber. Só que o relacionamento dos dois começou a azedar um pouco por conta dos negócios. Tinham boatos de que o Carlos estava traindo ela, boatos de que ele queria se separar dela e ficar com todo o dinheiro. E aí a Griselda falou: meu filho, agora você não vai se livrar de mim. Se você quer seguir sozinho, você não vai. E aí ela simplesmente mandou espancá-lo, o Carlos faleceu. E agora a Griselda estava tomando conta daquele negócio sozinha. Mas ela também não permanecia muito tempo solteira. Logo ela conheceu um outro homem. Esse cara se chamava Alberto Bravo. O Alberto já era traficante de cocaína e ele levou a Griselda junto com ele para o bairro do Queens, que fica em Nova York. Lá, eles construíram um império de importação de drogas e ele era disfarçado por uma empresa de importação de roupas chamada Bravo, o sobrenome do Alberto. No início, eles traficavam mais maconha, mas depois eles acharam que a cocaína era mais fácil de transportar. E a Griselda era muito inteligente. Tenham em mente que ela era a única mulher que era a mente por trás de um negócio completamente dominado por homens. Até então, ela ainda estava com o Alberto, que ajudava ela em algumas questões, mas ela não queria depender de nenhum homem. Até porque agora ela tinha os filhos dela, então ela estava se preocupando com o futuro deles. E aí ela começou a pensar em uma forma eficiente de levar as drogas para os Estados Unidos sem ser detectada. E ela também, como mulher, pensou no comportamento dos homens ali. E se ela chamasse algumas colombianas bem bonitas, que pudessem flertar com os caras no aeroporto e ao mesmo tempo colocar a droga delas no meio do sutiã?
E isso deu muito certo. Ela até usou essa fábrica de importação de roupas nos Estados Unidos para produzir um tipo de sutiã com um compartimento secreto onde elas conseguiam enfiar os saquinhos. E aí quando elas passavam no aeroporto com aquele grande decote e os guardas ficavam reparando, elas só jogavam um charme, flertavam ali com eles e passavam tranquilamente. E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas como assim era tão fácil? Primeiro que a gente estava ali nos anos 60, começo dos anos 70. As seguranças dos aeroportos não eram tão grandes assim. E ao mesmo tempo, homens, me desculpem, vocês que estão assistindo, mas vocês são meio fracos nessas horas. Então agora ela estava conseguindo levar muita droga para os Estados Unidos e, além disso, ela estava conseguindo empregar essas outras mulheres. Elas tinham uma função e estavam ganhando bem mais dinheiro do que elas ganhavam nas ruas da Colômbia com prostituição. Um dos maiores parceiros da Griselda era um cara chamado Jesus Castro, que tinha o apelido de Chucho. Ele estava ao lado dela desde o começo. A Griselda, junto com o Alberto Bravo, empregaram cerca de 1.500 revendedores e transportaram as drogas com a ajuda do cartel de Medellín, do amigo de infância da Griselda, o Pablo Escobar. Pablo Escobar. Wasn't for Griselda Blanco, there would be no Pablo Escobar. Agora, se a Griselda e o Pablo realmente foram amigos de infância, a gente não tem certeza. Ele é 6 anos mais novo que ela, então talvez eles tivessem se encontrado sim nas ruas de Medellín, mas a gente não sabe. A grande questão é que o Pablo Escobar começou a ter um pouco de medo da Griselda. Ele sabia que ela era a única que podia ameaçar o que ele estava construindo ali na Colômbia. Ao mesmo tempo que ela tinha esse probleminha com o Pablo Escobar, o sucesso do tráfico ali na cidade de Nova York também começou a chamar a atenção da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, também conhecida como DEA. E algo muito importante de mencionar é que a Griselda, ao mesmo tempo que ela vendia, ela também consumia o produto dela, e ela foi ficando bem viciada. Talvez isso tenha ajudado ela a se tornar uma pessoa tão cruel. Quando ela ficou sabendo que a polícia estava atrás dela, ela começou a ficar bem paranoica e ela tinha um jatinho ali à disposição caso ela precisasse fugir a qualquer momento. E ela estava vendo que as coisas estavam azedando. A polícia estava conseguindo construir um caso federal contra ela. Ela era uma das principais rés e tinham algumas testemunhas que estavam dispostas a testemunhar contra ela. É claro que a Griselda não deixou isso barato e acabou com todas as testemunhas, mas quando esse caso estava aumentando, ela achou que a melhor decisão era fugir para a Colômbia. Então, ela voltou para lá em 1975, ao mesmo tempo em que ela estava ouvindo boatos dos comparsas dela que o Bravo estava pretendendo traí-la. Aparentemente, ele não estava só traindo ela com outras mulheres, mas também estava planejando se desvencilhar da Griselda e pegar todo aquele império e todo aquele dinheiro para ele. Mas é claro que ela não ia deixar isso barato, assim como ela fez com o primeiro marido. Ela marcou de encontrar o Alberto em determinado lugar e aí ela tirou uma pistola dentro da bota de avestruz que ela tinha e atirou diversas vezes contra ele. É claro que isso não saiu barato, ele também estava com uma arma e atirou contra ela. Ele acertou no estômago dela, mas ela não morreu. O Alberto, sim. Agora, ela assumia o controle total do império. E começaram a usar diversos apelidos para Griselda, como La Madrina, ou seja, a madrinha, rainha da cocaína, madrinha da cocaína e também viúva negra, porque ela mandou matar 2 dos ex-maridos. E esse apelido de madrinha era porque as pessoas que a Griselda empregava eram muito gratas a ela. Eles ficavam muito felizes pela quantidade de dinheiro que eles estavam ganhando e de forma tão fácil. Só que agora na Colômbia, ela tinha um problema. Apesar dela ter um grande império, ela também tinha o Pablo Escobar ali. Ele já controlava o mercado todo na região e ele não ia permitir que ela continuasse no mesmo local que ele. E também ficou difícil, porque todo mundo ali já trabalhava para o Pablo. Inclusive os irmãos Ochoa, que eram muito famosos ali para a venda da mercadoria. Depois que o caso do DEA nos Estados Unidos deu uma baixada, até porque não tinha o que eles fazerem, a Griselda simplesmente sumiu, ela voltou pra lá, só que ela foi pra Miami. Quando ela chegou em Miami, tinha meio que uma gangue cubana que dominava as ruas, mas para ela estabelecer o império ali, ela conseguiu voltar todos aqueles cubanos para ficarem do lado dela. Então, os outros traficantes da região perderam os comparsas para ela. Eles se viam obrigados a trabalhar para Griselda, porque não tinha outra forma. Ela estava dominando aquela cidade através da violência.
Ela matava literalmente todo mundo. Se tinha alguém devendo pra ela, se ela tava devendo pra alguém, se ela achava que alguém tinha desrespeitado ela, se ela tava afim. E ela até inventou uma nova forma de matar pessoas. Ela tinha os assassinos de aluguel dela ali, e aí ela fazia eles irem de moto e matarem as pessoas que estavam andando na calçada. Dessa forma ficava mais fácil de fugir e também mais difícil de qualquer pessoa identificar quem tava ali na moto. De 1979 a 1981, ela foi responsável pela maioria dos assassinatos na Flórida. Um pouco antes disso, pouco antes dela chegar em Miami, ela conheceu o terceiro marido dela, um cara chamado Dario Sepúlveda. O Dario trabalhava para os irmãos Ochoa lá na Colômbia, mas depois ele decidiu ajudar a Griselda. Ele era um assassino de aluguel e logo depois que os dois começaram a ficar juntos, a Griselda teve um outro filho. O nome dele é Michael Corleone Blanco e foi inspiração no Poderoso Chefão. O rosto da Griselda já estava muito diferente do que ele era antes por conta do uso de drogas, mas para ela isso era bom, porque os policiais não estavam conseguindo identificar ela mais. E o que ela fazia para escapar da polícia? Ela emagrecia muito, depois ela engordava muito, ela tingia o cabelo, ela tinha várias técnicas para mudar a aparência. E logo um outro assassino de aluguel também se juntou a ela, o nome dele era Jorge Ayala, conhecido como Uribe. E Uribe era perfeito para Griselda. Ele também era colombiano, assim como ela, mas ele foi criado em Chicago, então ele falava inglês perfeitamente e ele também não tinha aparência de colombiano, então isso facilitava nas ruas para que não desconfiassem dele. Ele era incrivelmente charmoso, e depois vocês vão entender por quê, e também se misturava bem. Só que tinha uma tensão entre os dois. A Griselda era muito mais cruel e violenta que ele. Inclusive, ele tentou dar uns toques nela diversas vezes, porque ela estava chamando muita atenção. Ela estava matando gente o tempo todo. Alguma hora iam descobrir alguma coisa. E ela estava até passando um pouco do ponto. Tinha mortes que ela não precisava ordenar e ainda assim ela estava lá. A época em Miami foi o auge da Griselda. Ela tinha uma fortuna de cerca de 1,5 bilhões de dólares. Era cerca de 80 milhões por mês. E aí ela comprou uma mansão em Miami, ela voava de jatinho particular, a casa dela era extremamente segura, todos os comparsas dela ficavam ali com armas o tempo todo para garantir a segurança dela. E os 3 filhos, o Osvaldo, o Dixon e o Uber, foram mandados para cidades ali em volta e cada um controlava o tráfico em uma dessas cidades. Então eles trabalhavam junto com a mãe. Mas é claro que tudo que cresce muito chega uma hora que vai cair, principalmente quando você está lidando com esse tipo de pessoa. Pensa, você tá mandando matar um monte de gente, a maioria que não teve nada a ver, muitas pessoas até inocentes, e essas pessoas têm familiares, têm amigos, que muitas vezes também são desse mundo das drogas e também são perigosos. É claro que eles vão querer se vingar de você. E a Griselda também já estava enlouquecendo e perdendo a cabeça. Chegou num ponto em que ela dava grandes festas na casa dela e ela obrigava as pessoas a terem relações sexuais na frente de todo mundo na mira de uma arma. Ela chegou a matar 8 strippers porque elas estavam suspeitando que elas dormiram com o marido dela, o Dario. E ela também começou a ficar paranoica com as pessoas que estavam do lado dela. Ela achava que todo mundo podia estar informando coisas para a polícia. Isso porque o DEA estava chegando cada vez mais próximo dela. Tiveram 2 acontecimentos que foram muito sangrentos e muito tristes. Em 82, a Griselda mandou o Uribe assassinar um casal de traficantes, o Alfredo e a Grisel Lourenço. Isso porque eles não tinham pagado um carregamento para ela. Uribe fez o que ela pediu e matou o casal enquanto os 3 filhos deles estavam assistindo TV no cômodo do lado. Nesse mesmo ano, ela ficou bem desconfiada do Chucho, um dos grandes parceiros dela. O Chucho já estava casado, ele tinha um filho de 2 anos e ele estava querendo proteger a família, estava querendo sair desse negócio. E aí um dia, quando ele saiu com o filho, ele estava dirigindo no banco da frente, o filho estava no banco de trás. E aí o Uribe simplesmente chegou no carro do lado e eles abriram fogo contra o carro. O Chucho sobreviveu, mas infelizmente o filho não. Mais tarde, Uribe falou sobre esse acontecimento para a polícia e ele disse: quando ela soube que havíamos conseguido o filho por acidente, ela disse que estava feliz, que eles estavam empatados. Então, ela nem se importou com a morte da criança.
Também teve um fato que ficou conhecido como Cowboys da Cocaína. Foi quando os comparsas dela dirigiram até um shopping e abriram fogo lá dentro. Eles mataram 2 traficantes e feriram 4 pessoas inocentes que estavam ali. E no auge desse derramamento de sangue, pelas estatísticas, 25% das vítimas no necrotério tinham ferimentos de armas automáticas. Para vocês terem noção, o médico legista teve que alugar uma van refrigerada do Burger King para conseguir cuidar desse excesso de corpos. E aí chegou um momento que o Dario, o marido da Griselda, ele não aguentava mais. Ele estava vendo que ela estava surtando, ele tentou alertar ela diversas vezes, mas não adiantava, ela tinha aquelas paranoias na cabeça que ninguém tirava. Então, para a segurança dele e por preocupação com o filho, o Michael, ele partiu com ele para a Colômbia. É claro que a Griselda também não ia deixar isso barato. Os dois foram parados quando eles estavam dentro do carro por um outro carro com outros assassinos. Eles abriram fogo contra o Dario e é claro que o ataque foi direcionado para ele. Ele morreu ali na cena, na frente do Michael, e depois eles levaram o Michael de volta para a Griselda. Então dá pra ver que ela não se importava com ninguém, ela não tinha muitos sentimentos, ela estava tentando proteger os filhos pelo menos, mas não importava quem estava no caminho dela. E ai de você se você tivesse. O DEA nos Estados Unidos estava trabalhando há anos e anos tentando montar um caso contra ela. Era muito difícil que eles conseguissem culpá-la pelos assassinatos porque eles não tinham provas. Eles precisavam de uma confissão, de algum informante, alguém para ajudá-los. Então eles conseguiram colocar uma pessoa infiltrada para marcar uma reunião com a Griselda para ver se ela revelava algumas coisinhas sobre o tráfico. E eles até conseguiram uma informação que eventualmente levou à prisão dela. A Griselda, em 84, teve que se mudar para a Califórnia. Ela teve bastante ajuda do Uribe, principalmente para ele cuidar dos filhos depois que ela fosse presa. Ela já tinha na mente dela que ela estava muito ferrada e que não tinha como escapar. Esse agente infiltrado conseguiu informações do hotel onde ela estava hospedada. Então, em fevereiro de 1985, ela foi presa em uma cidade que fica no sul de Los Angeles. Quando o agente que estava no caso encontrou a Griselda sentada naquele quarto de hotel lendo a Bíblia, ele deu um beijo no rosto dela e disse: "Griselda, é muito bom te ver." Quando ela foi presa, ela foi acusada de conspirar para fabricar, importar e distribuir drogas. Como eu mencionei, não tinha como eles prenderem ela pelos assassinatos, pelo menos não ainda, mas o foco era que ela fosse presa de alguma forma. E parecia que a Griselda sabia disso. Parecia que ela estava até planejando aquele esquema. Inicialmente, ela foi condenada a 15 anos de prisão. E os policiais estavam um pouco frustrados, vai. A gente pensa em uma mulher que matou sei lá quantas pessoas, que deveria pegar uma prisão perpétua e ia sair até que em breve. Em certa altura, enquanto ela estava presa, dizem que ela planejou com os associados dela para que sequestrassem o presidente na época, o John F. Kennedy Jr., para usar ele como moeda de troca para ela ser liberada. Então, olha só o nível. Só que aí a gente tem uma reviravolta no caso que talvez deixe tudo ainda muito mais bizarro. O Uribe, o assassino de aluguel, ainda estava solto. E ele ia ser um informante muito importante para o caso da Griselda. Ele sabia literalmente tudo. E ele foi preso porque ele estava tentando roubar um banco. Só que com o Uribe, a polícia tinha um caso. Ele poderia ser condenado à pena de morte. Então, para se safar da pena de morte, ele começou a falar muito. Em 93, ele chegou em um acordo com a promotoria. Ele contaria tudo sobre o que tinha acontecido com a Griselda, tudo que ela tinha feito, e em troca ele não iria morrer. Um dos policiais disse: ele provavelmente matou ou viu matar pelo menos 30 pessoas. E esse cara era razoável comparado a Griselda. Lembro-me de conversar com ele depois que o pegamos, e há um assassino de aluguel descrevendo suas tentativas de convencer Griselda Blanco a ter mais cuidado porque ela estava chamando muita atenção. E aí Uribe contou para os investigadores do caso de uma vez que a Griselda pediu para ele matar uma pessoa que estava dentro de um clube. Ele teria levado um furador de gelo com ele, entrou no elevador com esse cara, e quando ele estava prestes a atacar, um policial também entrou no elevador. E aí quando ele voltou com a Griselda e disse que ele não foi capaz de matar esse cara, ela ficou furiosa. Ela inclusive pediu para ele pegar uma metralhadora que estava no porta-malas do carro e dirigir com ela até o clube que ela mesma ia matar essa pessoa. Só que o Uribe convenceu ela a esperar um pouco.
Assim que o alvo deixou o clube, o Uribe seguiu ele de carro. E aí ele matou ele ao longo de uma rodovia e no caminho acabou matando uma pessoa inocente também. Depois que o Uribe testemunhou e contou sobre os assassinatos da Griselda, ela foi transportada de novo para Miami para enfrentar as acusações de homicídio. E é claro que ela ficou sabendo da traição do Uribe e ela ficou bem chocada, ela não imaginou que ele ia trair ela desse jeito. Agora, ela estava diante de uma pena de morte, então ela precisava fazer alguma coisa, ela estava sem saída. Só que aí rolou a reviravolta mais bizarra da história. O caso simplesmente não pôde ser usado no tribunal. E agora que eu vou explicar pra vocês por que o Uribe era tão charmoso. Enquanto ele estava preso e depondo contra a Griselda, ele começou a flertar com algumas secretárias da promotoria. As 3 secretárias praticaram sexo por telefone com ele. Elas também trocaram fotos e receberam dinheiro e presentes. Não só uma, as 3 secretárias. E aí seguiu toda uma investigação quando esse caso foi à tona, porque a promotoria ficou extremamente envergonhada, saiu em todas as notícias. E aí uma delas alegou que ela tinha sido mandada a flertar com o Uribe. Só que a história não colou e as 3 foram mandadas embora. Na verdade, seguiram várias demissões ali. Só que esse escândalo destruiu a credibilidade do Uribe em tudo que ele tinha falado contra a Griselda. Então eles não podiam mais usar aquele depoimento. Então ficou aquela desconfiança de que o Uribe tinha tramado tudo aquilo pra, enfim, escapar da pena de morte, ao mesmo tempo em que ele não ia comprometer muito a Griselda. Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional depois de 25 anos. Ele tentou várias vezes apelar para receber uma sentença mais baixa, mas até agora ele não conseguiu. Se algum dia ele sair da prisão, ele vai ser deportado para a Colômbia. Então os promotores estavam sem o que fazer, eles não conseguiam culpar a Griselda de nada nos assassinatos, então eles decidiram fazer um acordo com ela. Em 98, eles pediram para ela se declarar culpada de 3 acusações de homicídio e, em troca, ela receberia uma sentença de 20 anos. E isso já ia tirar do tempo que ela já tinha cumprido. Em junho de 2004, a Griselda saiu da prisão e foi deportada para a Colômbia. Mas antes disso, ainda tiveram outros acontecimentos. E foram acontecimentos tanto tristes quanto absurdos. A Griselda foi presa em 85 e aí, pouco antes dela ser liberada dessa primeira sentença, em 92, o filho dela, o Oswaldo, foi morto. Como eu falei pra vocês, a Griselda tinha muitos inimigos, as pessoas queriam afetar ela de todas as formas e matar as pessoas próximas a ela, como ela fazia com os outros. A Griselda, presa, não teve permissão de ir no funeral do filho, mas ela pediu que o padre, no funeral, dissesse que quem tinha feito aquilo estava jurado de morte e que ela ia encontrá-los. Pouco depois, o Dixon, um dos irmãos, encontrou o assassino e torturou ele até a morte. Mas, infelizmente, pouco depois, tanto o Dixon quanto o Uber também foram mortos. O único filho da Griselda que continua vivo até hoje é o Michael Corleone, daqui a pouco a gente vai falar mais dele. Depois que a Griselda foi deportada para a Colômbia, ela viveu uma vida até que tranquila, mas ela continuou matando outras pessoas, seja pelo comando dela ou seja indiretamente. E ela continuou morando em um condomínio fechado de luxo depois que ela foi solta e tinha vários imóveis. As contas dela foram confiscadas, mas é claro que ela tinha dinheiro escondido. Ela viveu até 2012 com 69 anos, quando levou 2 tiros na cabeça em Medellín. Ela estava saindo de um açougue e os culpados foram 2 homens que estavam em uma moto. Ou seja, ela foi morta da mesma forma em que ela mandava matar as pessoas. Um professor da Universidade de Miami, chamado Bruce Bagley, que estudou o caso, disse o seguinte: ela pode ter se aposentado na Colômbia e não ser o tipo de jogadora que era em seus primeiros dias, mas tinha inimigos persistentes em quase todos os lugares que você olhava, o que vai e volta. Só depois que ela morreu que as autoridades estimaram que ela matou cerca de 40 pessoas. Outros acreditam que ela foi responsável por mais de 250 mortes. Hoje ela está enterrada no cemitério Jardines Montesacro, que é o mesmo local de descanso de um dos seus maiores rivais, o Pablo Escobar. Existe uma polêmica e algumas pessoas acreditam que o Dixon, um dos filhos, ainda está vivo, mas é bem provável que não. O Michael foi preso por tráfico de cocaína em 2011.
A liberdade condicional dele por essas acusações terminou em 2018. E hoje ele parece viver uma vida bem diferente do que ele vivia antes. Ele é bem famoso, ele já participou de diversos podcasts e de um reality show chamado Cartel Crew. Esse Cartel Crew apresenta vários filhos de grandes traficantes de drogas, mostrando como é a vida deles hoje. Eu confesso que eu não assisti, mas eu vi algumas reportagens sobre o programa e parece ser bem interessante. Ele também lançou uma marca de roupas e estilo de vida chamada Pure Blanco. E ele já deu entrevistas sobre a mãe dele. É claro que ele fala que ela fez coisas horríveis, mas ao mesmo tempo ele via ela como mãe e que ela foi uma mãe muito boa pra ele. Então é complicado, eu imagino que o relacionamento ali entre os dois era bem diferente. Eu não passo pano pra ela, ela foi uma pessoa horrível que fez coisas horríveis e muito cruéis, mas ao mesmo tempo ela se estabeleceu em um mercado predominantemente masculino e ela conseguiu impor uma autoridade ali. Então, é uma história pra gente pensar, até porque eu não imaginaria uma mulher nesse meio e que teve tanta relevância assim, e ao mesmo tempo a gente não conhece. A gente já ouviu falar de Pablo Escobar, mas tem uma mulher ali que foi no mesmo nível dele que não é falada. Então eu espero que com essa nova série da Netflix as pessoas conheçam um pouco mais essa história, que a gente possa refletir sobre isso. Espero que vocês assistam e gostem bastante. Eu adorei, achei que a Sofia Vergara conseguiu ali mudar a personalidade dela de comédia pra estar numa série tão intensa. E agora deixo vocês aí com as entrevistas e com o tapete vermelho que eu pude participar, com um elenco que foi muito incrível e espero que vocês gostem também. What were the challenges of playing Dario? Because he's a real person. How did you do your research? Verdad. As I was saying, it's This a is what we fucking had headache to- to work with her. With Gracias, Sof- mi amor. this is working with Sofia Vergara. Now I'm all dusty with merengue. Okay. Gracias. I'm gonna eat this while we talk anyway. So Sofia, it's the first time that you make such a complex and cruel and ruthless character. So how was the preparation for that? Well, I was not used at all to this kind of work because, as you know, I used to do Modern Family Yeah. for so many years. So it was a completely different animal for me to be acting with prosthetics in Spanish, and mainly because I had never really done drama. And so there were a lot of different things happening to me, new things that made me a little bit, conscious and worry. But I knew that I was in such good hands because I got so lucky to be able to bring this story that I had been working for so many years, for more than 15 years, researching and seeing if there was really a character like that existed that was worth making into something. And I met Andy and I met Eric and I met the people who had done Narcos, which I thought that was fascinating. I watched every episode, and these episodes were my favorite. We're gonna make the big money for ourselves, for our families, and keep what is fucking ours. And as a Colombian, you grew up here while Yes. these stories were happening, the war on drugs. So how was it for you? I mean, it was very close to my heart, and I think one of the things that really caught my attention and gave me the assurance that I could do this character was because I lived through that era in Colombia. I lost people because of this business. I know the kind of suffering this business brings to a country, to a family, and I knew these men because I grew up watching them on TV. I knew who they were, what they were doing, but I had never heard of a woman that was able to become one of them. Never in my life. I thought it was just maybe a girlfriend or a wife or someone that was there, but not one of them. She was actually one of them, and even like worse than them. So to me that was fascinating because I am Colombian. I'm a Colombian woman. I've done things that I think other women haven't done. I moved to the United States. I'm an immigrant. I raised my son as a single mother. I've been, being an independent woman, doing my business alone. I've never depended on anyone. But I never felt like I could hurt people like that or become that. So to me that was fascinating, that a Colombian woman that
we're usually very good women, can become like that. Yeah, she was the mastermind behind everything. Bueno, ya sabes dónde está por si pasa algo. Andy, can you tell us which were the challenges to build this story based on true events? To humanize someone that did horrible things, right? And so you have to find the humanity in them. And luckily, I had Sofia, doing the part of Griselda. Yeah. So it's connecting to her in a human level. Yeah. And of course, she starts losing her soul along the way. She has been so abused by the men around her, and that she starts using her tactics, the men's tactics, and that's her downfall. About the prosthetics, how do you decide to use it? Sofia says and that she wanted Sofia Vergara and Gloria Preacher from Modern Family to disappear. Yeah. So it was a process of a trial and error. We tried different types of noses, different types of eyebrows, wigs. It was a difficult process. Sometimes it was very discouraging. Yeah. Sometimes we thought we had to look exactly like Griselda, but no, that wasn't our real intention. We wanted to make Sofia disappear into the character, and that also helps Sofia incarnate the character better. Because she's not gonna see herself in the mirror. Not only the makeup, but her posture. Yeah. And her mannerisms, many different details that you can see in the show that it's part of her transformation. After all that I have been through, I'm not gonna give it away for nothing. Ver que tan puto lejos llego. Sophia, do you think there's something that you can identify with her, or even people can look at Griselda and see like, okay, I can relate to that? Absolutely, many things. I could relate many things of just being a woman, Yeah. just being a single mother, just, being Colombian, being someone that wants to succeed on her own. There were many things, and actually sometimes I worried that when I was learning about her, that there were things that I actually admired on her. So that kind of made me weird, because I thought that Griselda, if she had not got with the personality, her intelligence, her wit, her. I have to tell you, Sofia never gives up. If they tell her no, she's gonna go ahead. And Griselda was like that too. She never gave up. Yeah. She had that resilience. So there were a lot of things I could understand. It was many things that I thought, and that made me think, I can be Griselda. Yeah. Do you think Griselda evolved to become such a cruel and merciless person? Because at the beginning we see that she does everything for her kids, and then she turns out to be this cruel woman. At the beginning, she has to work 10 times harder than any man around her to achieve her goals. But men are always trying to respect her, and they're using threats and violence and to put her down. But she's using her intelligence. She's being smart. But there's one moment where it is enough, and she starts imitating them. When she starts using their tactics. And that's part of her downfall. I know that you speak a little Portuguese. Falo mesmo. E aí, galera? So can you tell us how was the auditioning process for the show? The first time she auditioned, she did it for Dario. But it didn't quite work. It was a bit I weird. can tell. It was a bit rough. Yeah, it didn't work. For me, it was a little bit more personal because I had just worked the year before with Eric and Andy. Sort of had me in mind, and then Sofia got the chance to watch the Narcos season that I did, the last one. Yeah. And they all made a decision, and it was a really pleasant surprise. Were you familiar with the story, with the case before? No, not me. I mean, I knew the name. Okay. I knew just a couple of things, like she was this drug lord, drug lady. Yeah. Well, as a Drug lord Colombian, lady, drug lord whatever. lady. We get it. As a Colombian, I feel like we all knew, most people know who she was. She was also very controversial, but at the same time, there was things had been made before around that character. So Yeah. I've seen stuff from before. And as a Colombian growing up here, how was it for you hearing these stories? I feel like these stories are unfortunate, and there's so many things that have happened because of that. But I feel like telling the stories is also important, because you Yeah. get to see the consequences of making choices like that, and where things end up when you
you know, when you take that route that has so much suffering and violence involved. I feel like the focus of the series is not necessarily that. Sure. It has more to do with, I don't know, like these characters trying to survive, women trying to support each other and coming from really hard backgrounds and where their lives are threatened, really. Also that Griselda is like this character with so much power that is played by a woman, and as women actresses, I feel like we all want to play characters with those, you know, Powerful yeah. characters. And What were the challenges of playing Dario? Because he's a real person. How did you do your research? Verdad. As I was saying, This it's is a what we fucking had headache to- to work with her. With Gracias, mi amor. this is working with Sofia Vergara. Now I'm all dusty with merengue. Okay. Gracias. I'm gonna eat this while we talk. Anyway, I didn't want to get caught up in just researching the specifics for this person. I wanted to be able to get to know what was happening at the time, that, you know, world that these people are living in. I have to remember something. They didn't know what we know now about the drugs. It was a different approach in the 70s and the 80s. It was about the violence that came with the drugs. Yeah. So I wanted to get to know more about that, you know, universe instead of just focusing on this guy, because I wanted to create a character. None of us could really know if they, you know, how they were. You have a story, and what I wanted to do was creating this complex guy that, as time goes by and he keeps on digging into this world and trying to get this woman, what the fuck are you laughing I'm at? sorry. I'm thinking As about time what goes. just happened with Sofia. I'm sorry. It was amazing. I still have this. And about the production, Awesome. how was like the more you especially you have a lot of violent scenes. It's really careful. I mean, we had a few scenes where we shot down a liquor store, and I remember thinking the first time, so what are we doing? We're breaking a couple of bottles or something like that. And it was like 400 bottles. And Yeah. we started shooting, just shooting these blank bullets, obviously. And you could see 400 bottles popping off, and amazing to see something that big happening in front of your eyes. Just, by the way, you want to try Yeah. this? This is Colombian. Try it. Yeah. It's What do called you mean merengue. don't? No, yeah, do. It's called merengue. Please. You want to try it? Yeah, Is try it sweet? Yes, Yeah, very yeah. sweet. It's Okay. like egg It's really whites hard, with but it's really sugar. Okay, thank you. I think that like sweet. Sophia brought us. This Right? version- Good, right? Yeah, That's yeah, but good. it's good. Yeah. I think we don't have more time, but it Guys, was really try nice talking to merengue. you. E aí, Brasil? Brasil. Já tô de volta no hotel. Não reparem na carinha da gata, meio maquiada, meio de cabelo feito. Eu tive que dar uma pausa pra almoçar, porque eu só tenho uma horinha pra fazer isso. Então vou almoçar agora. A entrevista foi muito legal. Ela é uma querida, ela é muito linda. Eu cheguei na sala, ela tava tirando selfie. Foi muito engraçado. E tipo, todo mundo tá em função dela, claro. Então, do nada ela para porque ela quer mexer no cabelo, tipo, arrumar o cabelo. Ou então arrumar maquiagem. E é isso, né, gente? Sofia Vergara, ela pode fazer o que ela quiser. Do Alberto, isso aqui é um pedaço, é mó gostoso, come, não sei o quê. E aí eu não consegui recusar. E aí eu fui lá e cortei um pedaço pra comer, mas tava tudo melado, mastiguei, tentando comer logo pra conseguir continuar a entrevista. Foi um caos, mas foi incrível. Aqui comendo meu macarrãozinho e me arrumando pra ir pro tapete vermelho. Correria demais, mas aqui eu já tava pronta e a caminho do local onde ia ser a premiere, e foi nesse Centro Nacional de Artes. Essa aqui era a entrada pra fazer o credenciamento, e a gente ficou ali na frente do tapete, tava bem bonito. Logo os atores começaram a passar ali pra falar com a gente. Descreva Griselda em uma palavra. Surprising. Yeah, I mean, nobody is expecting what they are gonna see. Wow, wow, no. Wild. I saw many documentaries about the real story, because I said, oh my God, this happened in the real life. Okay, it's unbelievable. So it's a very big compromise, you know. So I had to study a lot and investigate, and the script writers, the showrunners gave me some documentaries to watch.
And for example, my character Chucho Castro is based on a documentary. It's called Griselda Blanco, The Untold Story. So, oh my God, I said, oh, this happened in real life, and Chucho Castro was real. So, oh my God, so it was very close to me. Uy, no. One word for Griselda. I would have to say Machiavellian. The end justifies the means. Do whatever it takes to get there, as long as you can get there. You're in my way, that's it. You're all in my way, that's it. And I'll convince myself and justify it all later on. So you've got ambition and you've got Machiavellian. The ambition of Sofia Vergara, who, if we can just pause for a second, takes herself from the world of comedy, where she's known as a beauty figure, as a model also, and throws herself into a physical transformation, throws herself in the middle of a dramatic, dark underworld. That's incredibly ambitious. And we have to stop for a second and be like, wow, which one of us would risk all that at this stage in their career? I'm applauding it. Pode falar pouquinho, né? Posso. Vamos tentar. Escrevi uma só palavra. Difícil. É uma pergunta fácil, né? Uma só palavra, não dá. Não dá pra pensar também em português, meu. Pera, calma aí. Deixa eu pensar em espanhol. Deixa eu pensar em espanhol. Resiliência. Como que você diz isso em português? A resiliência, né? A resiliência dessa mulher é... Resiliente. Ruthless. Even though we see layers, it doesn't mean that she's not ruthless. É claro que a Sofia, a grande estrela, nossa protagonista, chegou por último, arrasando. Que mulher maravilhosa. You can't. That's the I don't want to say the word beauty, but that's the interesting part of Griselda, that it was too many things going on at the same time. E aqui a gente tem o elenco completo que estava presente no tapete vermelho. Minha cara de sono nas olheiras. Muito incrível, foi muito legal. Foi minha primeira experiência de tapete vermelho. A Sofia Vergara é realmente muito maravilhosa. Ela não parece ter 51 anos, é assim, um absurdo. E todo o elenco é muito legal, eles foram muito queridos. Eu não imaginei que eu ia conseguir conversar tanto com eles ali no tapete. Então, tô muito feliz, tô muito orgulhosa. Mas enfim, hoje temos o dia livre. Eu já volto pro Brasil hoje às 11 da noite. Mas vai dar pra aproveitar o dia passeando um pouquinho pela cidade. Tô pronto aqui agora pra sair pra turistar. Essa olheira aqui, ó, não sai, tá? É isso. Nosso primeiro passeio do dia foi no Museu do Boteiro. Depois a gente passeou por um bairro muito famoso que tem a maioria das coisas turísticas e a gente decidiu ir no Mirante com esse bondinho. A caminhada, gente, pro teleférico, só por Deus. Querendo desistir a cada 2 minutos. Juro. Tô de bota ainda. Nossa. A cidade de Bogotá é muito alta, tem mais de 2.000 e poucos metros, por isso que dá esse cansaço quando a gente vai andando. Além do meu medo de altura que tava fazendo eu revisar todas as escolhas da minha vida. Decidimos subir de funicular com as famílias e as crianças e ela anda 2 km por hora, então estamos seguras. Ai caramba, meu tá suando. O tanto que eu tô segurando esse metal. E você tá olhando de boa? É incrível que pareça. A subida valeu a pena, a parte lá em cima é bem bonita e dá pra ver a cidade toda. Mas, pra nossa surpresa, a única forma de descer era pelo teleférico. Tive que encarar. Ai, meu Deus. Não, tá tranquilo. Bem tranquilo. O problema é que ele tá mexendo um pouquinho.
dispara. Coração tá disparando. Saímos vivas dessa história e depois eu já voltei pro hotel pra descansar um pouquinho antes de começar a jornada de voltar pra casa. Aqui eu já tava na van, preparada pra ir pro aeroporto, e o sentimento era de muita gratidão, muita felicidade e orgulho de tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Obrigada, Netflix, por confiar no meu trabalho, obrigada a vocês por me assistirem aqui, pra quem ficou até o final do vídeo. Amo vocês, espero que vocês tenham gostado, comentem aí e até a próxima.